Bom dia, irmãos, graça e paz. Como o irmão Ivan falou, esse mês de setembro todo nós vamos estar falando sobre missões, né? E as devocionais não vão ser diferentes. Então a gente vai dar uma pausa nas devocionais em Tiago e falar um pouco sobre missões. E hoje queria que os irmãos abrissem Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa passagem aqui, ela é denominada, a gente conhece muito bem como a Grande Comissão, né? Grande Comissão nada mais é do que, após o término do ministério de Jesus aqui na Terra, depois de tudo que aconteceu, a ressurreição, depois dele ter se encontrado com alguns discípulos depois, ele deixa uma ordem para a igreja, deixa uma ordem para nós, primeiro para aqueles discípulos e como representantes da igreja, né? E essa grande comissão, essa ordem de fazer missões, de evangelizar, de levar a obra dele para todo lugar, está explícita nos 4 evangelhos e também muito bem enfatizada por Lucas em Atos. E dessa forma a gente pode ver que é incontestável a grande importância que essa passagem tem para nós, como igreja, como ordenança de Jesus para nós. E sem sombra de dúvida, o método de Jesus para alcançar o mundo é a igreja. A gente pode entender que a ONU não pode evangelizar, o governo não pode fazer missões, as instituições, por mais importantes e antigas que elas sejam, elas não podem fazer essa obra. Essa obra foi comissionada para nós, igreja, para mim, para você, e é um dever cumprir. E se o método de Jesus para alcançar o mundo é a igreja, o tempo de Deus é agora. Não podemos falhar, protelar ou adiar esse compromisso. O tempo é agora. Notem vocês que nós só temos essa geração para alcançar essa própria geração. Se a gente perder, se a gente falhar nisso, talvez essa geração esteja fracassada também. E a gente sabe muito bem o que aconteceu no Antigo Testamento, quando uma geração se perdia. Toda aquela geração não conhecia Deus, toda aquela geração ela desviava dos caminhos de Deus. E sobre o tempo, Jesus alertou os seus discípulos lá em João 4, 35, 37. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos regozijem. Jesus ele usa essa metáfora aqui da agricultura, né? A ideia aqui é que não basta a gente escolher bem a semente, procurar uma boa terra para plantar, molhar, esperar crescer, frutificar. Se o tempo da colheita a gente deixar passar, a gente não for lá e colher, o fruto vai se perder e todo esse trabalho vai ter sido em vão. A grande comissão ela envolve toda a igreja. Não podemos imaginar que seja um trabalho apenas de um segmento da igreja, ou do próprio conselho missionário, ou daqueles que nós enviamos, ou mantemos eles lá. Mas é um trabalho de toda a igreja, é uma ordenança para mim e para você. O propósito de Deus é evangelizar, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e toda criatura. Todo aquele que foi chamado para a salvação é um enviado para proclamar a salvação. E ninguém de nós está dispensado disso. Com os olhos aqui no texto, eu vou fazer alguns apontamentos aqui, algumas verdades que a gente pode extrair do texto, né? E a primeira é sobre a competência de quem nos comissiona. Versículo 18 fala, Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Jesus não fala que alguma autoridade lhe foi dada,
ou que parte da autoridade foi dada a ele, ou que a maioria da autoridade lhe foi dada. Ele fala que toda a autoridade foi dada, do céu e da terra. E autoridade é poder. Autoridade é poder. E ele fala aqui que quem está dando a ordem de fazer discípulos tem competência para isso. Ele tem toda a autoridade. Não tem toda a autoridade maior do que ele. Ele não comissiona subalterno para fazer a obra é de Cristo. E somos apenas instrumento para isso. Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade, e aquele que está dando a ordem para a igreja tem autoridade para fazer. É uma condição básica da gente entender que, para cumprir essa missão, temos que saber que quem nos comissionou foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma sugestão, não é um pedido. Quem está dando a ordem não é a igreja, não é uma denominação, não é uma comissão de evangelização, mas quem está dando essa ordem é aquele que é todo-poderoso, nos céus e na terra. O segundo ponto aqui é sobre a ordem de fazer discípulos. Versículo 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa passagem aqui no original, no grego, só existe um verbo no imperativo, que é fazer discípulo. O ide aqui é indo, e isso faz muita diferença, porque a gente não precisa... A ideia aqui é que de onde você está, você começa a evangelizar. No momento que você se entende que você é salvo, que você se converteu, a partir desse momento você deve evangelizar. Não precisamos fazer um curso, um seminário, um treinamento para só então ir. A ideia aqui é que no contexto da nossa vida, no contexto que nós estivermos, a gente consiga evangelizar, fazer missões, no ir e vir do trabalho, no momento de lazer, no momento de férias, onde nós estivermos, numa praia. Esse é o momento ideal para a gente poder evangelizar. Não necessariamente a gente tem que pedir oportunidades para evangelizar, mas eu sempre falo que a gente tem que criar oportunidades de evangelização. Eu me lembro nas férias desse ano com os meninos lá em Recife, e no momento que eu estava lá jantando com a Carol e com os meninos, aproximou o menino e começou a fazer um artesanato ali com folha de coqueiro, e começou a entregar para eles, entregar para a Carol. E no momento que ele saindo, eu perguntei: você está com fome? Ele falou: não jantei hoje. Eu falei: não, então senta aqui do lado que você vai jantar. E eu falei: essa é a oportunidade que eu tenho, eu vou criar essa oportunidade. E eu conversei muito com ele, ele abriu o coração, e graças a Deus eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Então a ideia de missões não é um programa, é um estilo de vida que nós temos que ter. É muito legal a gente separar e falar assim: eu vou tirar férias para Jesus, esse período de 30 dias eu vou dedicar a Ele. Mas não é só isso. A gente pode fazer isso é muito bom, isso é muito legal, mas a todo momento nós temos que ter essa ideia de que fazer missões no contexto da nossa vida, é onde nós estamos. Fazer discípulos não é uma tarefa daqueles que fizeram seminário. Fazer discípulos é uma ordem, uma exigência que o Senhor faz para todos aqueles que foram chamados para a salvação e são enviados para fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer seguidores de Cristo, aquelas pessoas que vão renunciar tudo para seguir a Ele. Fazer discípulos significa que você deve levar essa pessoa que você ganhou para Cristo à maturidade espiritual, a ponto de agora ela obedecer a Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça com o Senhor Jesus. Fazer discípulos não é apenas uma questão de recrutar crentes, mas levar pessoas que creram no Senhor a um nível mais elevado de maturidade espiritual. Pois o projeto de Deus é que todos aqueles que creram sejam levados à varonilidade do homem perfeito, que é Cristo Jesus. O Senhor não quer apenas que sejamos levados para a glória, Ele quer que sejamos transformados à imagem do Rei da Glória. E isso é ser discípulo. No contexto evangélico que vemos, a gente vê muito ajuntamento, mas pouco discipulado. A gente vê muita igreja cheia de pessoas vazias de Deus. A gente vê muita adesão e pouca conversão. Vemos muito religiosos, mas poucos discípulos de Deus. O terceiro ponto aqui é sobre o alcance dessa comissão. Versículo 19, no finalzinho,
fala que fazer discípulos de todas as nações. O nosso conceito de nação ele é muito mais amplo do que o original da palavra diz aqui. A palavra ordinária aqui é etnos, e que não quer dizer que é um país como o Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Essa palavra etnos quer dizer realmente etnia. Em uma nação temos várias etnias, e o alcance da grande comissão vai muito além de atingir um país, uma bandeira. Mas a tarefa da igreja é fazer discípulos de todos os grupos étnicos, linguísticos, culturais de uma nação. Podemos ver essa diferenciação aqui lá em Apocalipse 5:7, onde lá ressalta: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos esses devemos alcançar. Não devemos alcançar a África, mas devemos alcançar todas as etnias que ali se encontram, todos os povos que ali se encontram. No Brasil, temos várias etnias. Temos mais de 230 tribos que têm sua própria cultura, sua própria língua, e cada tribo dessa é uma etnia, uma nação dentro de uma nação que precisa ser alcançada, evangelizada e discipulada. Em pleno século XXI, temos muitas etnias que sequer têm João 3,16 em sua própria língua. Isso é uma tarefa sua, uma tarefa minha, uma tarefa da igreja como um todo. Quando Lucas relata a grande comissão em Atos 1:8, ele assim diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é primeiro aqui, ali e acolá. A ideia aqui é que Jesus ensinou é que devemos ir aqui, ali e além das fronteiras ao mesmo tempo. E essa não é uma tarefa institucional, apenas da igreja ou de uma comissão ou dos missionários que nós levamos. Eu repito que é uma tarefa minha, sua e de toda a igreja. O quarto ponto aqui, eu queria mostrar para os irmãos aqui quais seriam as implicações dessa grande comissão, levando em consideração o texto que nós lemos aqui. A primeira implicação que eu vejo aqui é a integração dos novos convertidos. No versículo 19, novamente: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao fazer discípulos, precisamos integrá-los. E o batismo integra essa pessoa ao corpo de Cristo, à família da fé. Todo crente precisa de uma igreja, e o marco inicial para isso é o batismo, é a integração dessa pessoa no corpo de Cristo. Toda ovelha precisa de rebanho, todo membro do corpo precisa de corpo, todo ramo precisa do tronco da videira. Além disso, além de integrar esses novos convertidos à igreja, a gente precisa ensiná-los. E ensinar o quê? Versículo 20 ressalta: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Devemos ensinar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Não é ensinar aquilo que eu entendo que deve ser ensinado, que eu acho que deve ser ensinado, mas aquilo que realmente só Jesus ensinou. Tudo aquilo que Jesus ensinou, a palavra dele. Quem é o mestre é Jesus, quem é a fonte do ensino é Jesus, e quem é o conteúdo do ensino é Jesus. Devemos ensinar a guardar todas as coisas. Não é ensinar aquilo que é apenas bom aos nossos olhos. Devemos ensinar além da salvação, devemos ensinar além da vida eterna no céu, mas também devemos ensinar o preço do pecado, o arrependimento, a dor que isso causou em Jesus, a separação que o pecado nos faz dele, falar sobre o inferno, então falar sobre todas as coisas. E devemos ensinar também os novos convertidos a guardar. E sabemos muito bem disso, porque nós não somos discípulos pelo conhecimento que a gente tem da Bíblia, mas daquilo que a gente guarda e pratica. Isso é o principal. E, por fim, vou falar alguns motivos aqui que temos de cumprir essa comissão, a grande comissão de evangelizar. O primeiro motivo que eu vejo aqui é porque o poder de Jesus está à nossa disposição. Versículo 18 fala que toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Quando Jesus nos comissiona, Ele não nos deixa sem ferramenta, sem instrumento e sem capacitação. Ele nos deixou não apenas a sua palavra, mas o Espírito Santo em nós. Aquele que nos comissiona tem todo o poder para executar a sua obra. Repito que somos apenas instrumentos. Quinto, um outro motivo porque devemos, cumprir a grande comissão é porque a presença de Jesus está conosco. Finalzinho do versículo 20, ele fala que e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem comissiona a igreja, vai com a igreja. Ele é o bom pastor. Ele não vai atrás das ovelhas, mas ele vai à frente das ovelhas. Ele está conosco, não nos melhores dias, não nos piores dias, não em alguns dias, mas em todos os dias. Não apenas agora, mas por toda a eternidade. Outro motivo é porque a ordem é dele. Versículo 19 fala, indo fazei discípulos. É uma ordem de Jesus para nós. Nosso Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Onde não tem ordem, persiste o caos. E em todo lugar temos pessoas ordenando e pessoas que obedecem. Se essa hierarquia de poder não é respeitada, há um caos. Jesus é a suprema autoridade. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E a ordem é dele, para nós, igreja, fazer discípulo. E é o que devemos fazer. E, para finalizar, a ordem está dada. E quem de nós ousa desobedecer essa ordem que foi dada? Mas, infelizmente, a gente pode perceber que a gente tem feito isso diariamente. Quando a gente se importa mais com as nossas necessidades, quando a gente se importa mais conosco, e tantas pessoas padecendo ali sem poder ouvir a palavra de Deus, enquanto estamos no templo aqui, enquanto estamos na nossa casa, enquanto estamos no nosso trabalho, e a gente esquece simplesmente da ordem que nos foi dada. É muito fácil a gente se acostumar com esse mundo aqui, com o nosso conforto, enquanto muita gente precisa ouvir a palavra de Deus. Nossa oração deve ser que a grande comissão não se torne a grande omissão da igreja. A ordem está dada, o tempo urge e a hora é agora. Uma frase de um autor, que eu não sei quem é, eu procurei, mas ele fala assim, que uma igreja que não investe em missões se torna um campo missionário. E eu posso dizer isso para nós também, indivíduos. Nós, como cristãos que não fazemos evangelização, a gente acaba se tornando um alvo missionário. Devemos lembrar, e repito mais uma vez, que só temos essa geração para ganhar essa geração. E que Deus nos ajude. Vou orar com os irmãos. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra é viva, ela transforma nossas vidas, Senhor. E eu peço transformação, principalmente na minha vida. Que possamos, Senhor, não esperar milagres de oportunidade para falar do Teu amor. Não precisamos, Senhor, procurar treinamento, curso para poder falar. Nós já temos tudo que precisamos, temos a Tua palavra, temos o Seu Espírito em nós. Temos pessoas aí fora que precisam ouvir a Tua palavra. E isso é o suficiente, Senhor, para obedecer a Tua palavra, obedecer o Teu mandamento de ir e fazer discípulo. Que possamos entender isso, Senhor, e não esperar, meu Deus. Que possamos, no contexto onde vivermos, evangelizar, falar do Teu amor, falar do Evangelho, falar do pecado, falar, Senhor, do arrependimento, do juízo, Senhor. É o que eu te peço. Nos dê, Senhor, sabedoria, intrepidez, Senhor, para que possamos, Senhor, cumprir esse mandamento que é nosso. Se eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.